Eu assisti de novo o filme Unabomber, né? E gostaria de falar bastante coisa sobre esse filme. Eu acho que é um filme bem interessante para quem trabalha com inovação, procurando aqui a melhor luz. É um filme bem interessante para quem trabalha com inovação, porque tem várias leituras que você pode fazer do filme, né? Mas eu acho que basicamente é é uma história de uma caçada que durou 17 anos nos Estados Unidos e que toda a força policial do FBI, coordenada lá por um cidadão, é muito preocupado com muito mais fazer fumaça do que realmente conseguir achar o criminoso. E aí aparece lá uma mente disruptiva, né? E começa uma abordagem nova sobre o caso, através da pesquisa da linguagem. E ele é um perfilador, né, de fazer perfil, e ele começa a fazer uma pesquisa diferente. Então é muito interessante no primeiro momento do filme que o cara chega para ele e diz: olha, tá aqui o perfil, o perfil é esse aqui, você só tem que fazer aí encher linguiça aí e colocar que ele também gosta de madeira, né? E que ele tem um problema aí sexual. E o cara joga aquilo no lixo e não aceita fazer aquilo e começa a pesquisar. E aí ele entra dentro de uma área nova. E esse filme é um pouco parecido com aquele outro também, Caçador de Mente, é mais ou menos a mesma coisa. Que ele vai começar a fazer a pesquisa com o serial killer para começar a descobrir assim como é que a mente do serial killer trabalhava. E no desenrolar do filme, ele vai tentando chegar ele só aposta nisso porque não tem outra alternativa de achar o cara, né? O cara não deixa rastro. Todas as evidências não aparecem, impressão digital, DNA, nada. O cara é super competente nisso. O cara pega o ônibus, sai da cidadezinha que ele mora, vai para uma cidade 3 horas distante para jogar as bombas, mandar as bombas pelo correio. Ninguém acha o cara. O cara mora na cidade do interior e, e o cara consegue achar o cara através da comparação dos textos, né? Partindo do princípio que cada pessoa tem um tipo de escrever diferente do outro. E aí consegue identificar o texto, o período que ele escreve, ele vai caminhando nessa direção e até que chega no cara. E ele chega até a ser afastado da equipe, né? Então é muito interessante porque você tem ali uma situação que é um, uma pessoa focada no problema, querendo realmente resolver o problema e tentando inovar, e uma estrutura hierárquica, social, que funciona, que acaba perdendo o foco no problema, que é achar o cara, né? E então fica assim uma espécie assim de dois grupos, né? Um grupo preocupado com as aparências, preocupado com o que as pessoas vão dizer, e ele lá realmente focado na procura do cara, né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, que eu tenho dito isso e foi uma descoberta que eu tive recente, quando eu comecei a estudar mentalidades, inovação disruptiva, né? E eu vejo muitos filmes do Einstein, né? E você percebe o seguinte, que a inovação incremental e até às vezes a radical sempre é feita por equipes. Mas a inovação disruptiva, aquela que realmente quebra a maneira de pensar sobre determinado problema, é sempre a partir de uma mente brilhante, uma mente que tem uma capacidade particular de pensar o problema. E isso que as pessoas têm mais dificuldade de entender, porque as pessoas resistem muito contra essas mentes disruptivas, né? Então você vê o Einstein,
ele praticamente fez as primeiras grandes teorias dele num escritório de patente longe da academia, né? Porque ele tinha uma mente disruptiva. E esse cara também tem uma mente disruptiva. E só ele conseguiu trilhar um caminho depois de 17 anos e chegou no cara, né? Apesar de todo mundo contra ele, né? Tem uma linha de raciocínio que é interessante nos dois livros da Ayn Rand, A-Y-N-R-A-N-D, tanto o Nascente, que conta a história de um arquiteto, mais ou menos parecido com esse cara, quanto o Revolta de Atlas, que conta a história de um cara que desenvolveu um metal novo e uma mulher que tem uma empresa de ferrovia, a importância que a sociedade tem para apoiar, não reprimir as mentes disruptivas. Porque são mentes especiais, são mentes que precisam de incentivo para que você possa superar determinadas fronteiras, determinados problemas, né? Então o cara ali, ele é um exemplo de uma pessoa inquieta, uma mente disruptiva, e ele consegue superar, apesar de todas as coisas, ele inclusive ele se perde, né, na história com a família dele, ele fica totalmente obcecado, que é uma característica, né, porque ele se envolve profundamente no problema. Aquilo passa a ser uma questão da natureza dele. Ele faz aquilo porque ele percebe a potência dele, né? Aí você pode caminhar também para o Spinoza, Benedito Spinoza, um filósofo holandês, que vai falar dessa procura da potência. E ele ali percebe a potência dele, ele consegue, tanto que no final ele não é nem valorizado, né? As pessoas assumem que foram eles, apesar de terem dado tanta cacetada no cara, no final eles têm uma situação na televisão que os caras falam, a gente sempre pensou dessa forma, quando na verdade eles sempre foram contra aquilo. E ele, no final, ele não se incomoda muito, porque ele na verdade está num desafio pessoal, que é uma característica dos inquietos, dessas mentes disruptivas, né? Então ali é um filme que fala muito sobre inovação, é um filme que seria muito interessante passar nas organizações, nos MBAs, né, de inovação, de empreendedorismo, né, para as pessoas que têm essas mentes disruptivas poderem ver como é que as coisas funcionam, que é sempre assim, né? Você tem uma estrutura e essa estrutura tem que ter, e essa estrutura funciona. Então não é uma coisa assim, aquele cara do FBI não deveria ser daquele jeito. Não, ele é daquele jeito. Mas o problema é que de vez em quando bate no muro. Quando ele enfrenta um problema, que aí vem o Sherlock Holmes. É a hora do Sherlock Holmes. É a hora da mente disruptiva, da mente dedutiva, da mente transcendente, né? Então tem determinados problemas da sociedade humana que só são superados por essas mentes disruptivas. Mas como as pessoas se habituam com os problemas cotidianos, elas vão ganhando uma espécie assim de autonomia para resolver os problemas. Quando eles se deparam com um problema casca grossa, eles querem usar todas as ferramentas tradicionais para resolver um problema casca grossa. A pessoa não identifica que é um problema casca grossa. E aí, então, para resolver o problema casca grossa, você precisa chamar o Sherlock Holmes, você precisa chamar a mente disruptiva, porque você precisa quebrar a fronteira. Só que aí a pessoa, quando vem essa mente, a pessoa tem aquela resistência, né? Porque ela acha que a gente sempre resolveu os problemas, por que agora não vai resolver? Porque o problema é casca grossa. Então eu acho que o filme é muito interessante. O filme fala sobre inovação disruptiva, né? Fala de impasses que o ser humano tem, que só são resolvidos por uma determinada mente disruptiva. Aquele filme Mentes Brilhantes, Mente Brilhante não, Caçador de Mentes, é mais ou menos a mesma direção. Um outro filme que é parecido é A Grande Aposta, também
O cara percebe que o mercado americano vai quebrar e ele aposta contra o mercado, né? É uma outra mente disruptiva, uma outra mente brilhante ali, que ele consegue enxergar aquilo que a maior parte das pessoas não consegue enxergar. Então não é que existe aí que eu chamo de mente quieta e mente inquieta. Não é que a mente inquieta deve agir sempre, ou que a mente quieta não deve agir nunca. Não, a sociedade precisa de uma hora. A maior parte das pessoas tem mentes quietas e resolve os problemas de uma maneira tradicional. Só que é importante que as mentes quietas percebam quando é que o problema não é para ser resolvido de maneira tradicional. E aí precisa das mentes disruptivas. E as mentes disruptivas perceberem que nem todo problema precisa de uma mente disruptiva. Então ele tem que procurar os grandes problemas, os problemas casca-grossa, que é aí que ele vai se desenvolver. E às vezes isso acontece muito, que as pessoas que têm essas mentes disruptivas acabam trabalhando com a infelicidade, porque eles ficam tentando resolver problemas cotidianos e esses problemas cotidianos são melhores resolvidos por pessoas que não têm essa mente inquieta. Essa mente inquieta precisa pegar um desafio como esse cara fez e ir fundo nesse desafio, abraçar aquilo como uma missão de vida, e aí sim a pessoa vai desenvolver o que o Spinoza chama da sua própria potência, da sua natureza. A sua natureza entra em potência. Ele vai trabalhar com a sua desenvolvimento da sua capacidade máxima de perfeição. Então é um filme muito interessante, é um filme que pode ser trabalhado muito bem nesse debate sobre inovação. É isso aí.